Vamos lá, pessoal. O objetivo do webinar de hoje é a gente falar um pouco sobre tecnologias LPWAN, né, esse novo modelo de transmissão de dados, principalmente como ele se encaixa em cada setor, né? Ele tem um viés um pouco para a indústria, um pouco para energia, saneamento, óleo e gás, principalmente algumas aplicações que são mais remotas, críticas. Então, entender um pouco sobre isso, né? A gente entender como que a gente vai fazer essa aquisição de dados descentralizada e remota, como que a gente faz para escolher realmente que tecnologia o Ares utilizar e como que esse dado sai realmente, vamos pensar assim, do chão, né? Do chão de dados, onde ele está sendo coletado, e isso aí vai até a nuvem com segurança, né? Vai para a nossa aplicação final. Esse é o objetivo que a gente vai tratar no geral. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou atualmente o coordenador de engenharia de aplicação aqui na Advantech, né, do segmento de industrial IoT. Dentro da Advantech eu já tenho 7 anos e alguns meses aí trabalhando, né, então um bom tempinho aí trabalhando com tecnologia, sendo um entusiasta nessa parte, nesse segmento, né. Então, a partir disso é um pouco do objetivo de trazer um pouco de informação para vocês, um pouco de conhecimento, compartilhar um pouco disso. E principalmente nesse tema que a gente vai falar de LPWAN, eu tive o privilégio de, em 2017, algumas das coisas que estavam começando a caminhar aqui no Brasil, principalmente com a NB-IoT, eu estava participando, tá à frente, a Advantech estava à frente e eu estava atuando um pouco nisso. Então, tem um pouquinho para a gente conversar aí, tá bom? Falar brevemente aqui sobre a Advantech, né? Nossa missão é possibilitar um planeta inteligente. Atualmente, no ano passado, tivemos um faturamento de 1,76 bilhões de dólares. A nossa matriz fica em Taiwan, foi fundada em 83. No Brasil, nós estamos desde 90. Hoje somos mais de 8 mil colaboradores espalhados pelo globo aí. Temos um portfólio bem amplo de mais de 7 mil produtos. Nossa atuação hoje vai de vertentes desde indústria 4.0, industrial IoT. Trabalhamos bastante com computação embarcada, segmento de Smart City, que impacta logística, varejo, hospitalar, entre muitas outras áreas, tá? Isso é um pouco da nossa. Hoje, da nossa rede global, é interessante destacar, nós temos 4 fábricas espalhadas pelo mundo, na China, no Japão, na Alemanha e nos Estados Unidos. A gente tem pelo globo espalhado alguns centros logísticos para facilitar toda essa entrega de produtos, alguns centros de reparos, né? No Brasil, nós temos toda a parte de operacional, fica na unidade em Itajubá, tá? Minas Gerais, onde tem centro de reparo e manutenção, temos todo o nosso centro de logística, então tudo que vem para o Brasil passa por lá e de lá vai destinado para os seus clientes finais. Temos toda a parte de montagem, tá? E um braçozinho, um pouco da parte de engenharia também tem lá, e a parte de P&D. Já aqui em São Paulo, nós temos toda a parte administrativa, parte de vendas, né? A parte de engenharia também, a maior parte fica aqui, com a parte de suporte técnico também. E a parte de marketing, toda essa parte de estrutura, ela fica em São Paulo hoje. Hoje a gente está localizado em 26 países, tá? E somos os maiores grupos. Então, nosso grupo Advantech hoje possui 51 subsidiárias, o que faz que grande parte dos nossos produtos sejam totalmente Advantech. Tá? Então, às vezes, você pode acabar abrindo um produto da Advantech e vendo que alguns outros periféricos também são Advantech. Dentro disso, hoje a gente tem mais de 30 divisões de trabalhos, tá? E separamos isso internamente em 3 grandes grupos. Nós definimos como industrial IoT, que é o grupo que eu faço parte, tá? E é um pouco do que a gente vai estar falando isso, que aí dentro de industrial ele também entra a parte de energia, saneamento, óleo e gás, está tudo dentro dessa parte definida como industrial IoT. A parte de service, que entra bastante soluções voltadas para Smart City, então entra a parte logística, retail, hospitalar, isso entra muito aqui dentro. E a parte de embedding, que é bem conceituada, muito para a comercialização de placas, para quem ainda vai fazer o seu produto final. Então, vão pegar PCBs e vão montar ainda uma solução por detrás disso. Há muito foco grande dentro da parte de embedded, tá? E algumas informações relevantes da Advantech eu procurei compactar aqui, para a gente passar de forma breve. A Advantech, no ano passado, em valor de marca, em Taiwan, ela é a 5ª maior empresa em valor de marca, tá?
Então, assim, Taiwan é considerado como o Vale do Silício da Ásia. Então, ser a quinta maior empresa é algo bem significativo. Dos principais empresas de tecnologia do mundo, ela define que em industrial IoT até que é a nona maior empresa, né? Nós estamos até dentro do grupo de acelerar as empresas que está realmente acelerando a parte de industrial IoT. Informação interessante que no ano passado nós estávamos em 23ª, temos um salto aí de 14 posições para estar em nona colocação agora em 2000, foi avaliado em 2019, tá? Dos principais provedores de computação embarcada, a Advantech é a segundo maior provedor de computação embarcada do mundo. Então, isso aí é um pouco para mostrar um pouco toda a parte da nossa estrutura que nós temos por detrás, tudo que nós fazemos, aonde isso tem impacto no que a gente vai apresentar hoje, para entender um pouco da raiz da Advantech, tá? E dentro do nosso portfólio de industrial IoT, hoje nós possuímos um share do mercado global de 34%, tá? A Advantech, ela foi criada com sua raiz tudo em computadores industriais, e hoje ela vem, já vem um bom tempo expandindo esse portfólio, e até um vertente muito interessante é essa parte que nós vamos falar um pouco de aquisição de dados, né? Então, como ela consegue já ter todo esse know-how e estar à frente também, né, além de aquisitar a parte de aquisição de dados com novas tecnologias. Tá? Do segmento industrial IoT, é interessante falar quais são os principais focos nossos de trabalho. Né? Automação em geral, no foco de computação a nível edge, sistemas industriais, plataformas, aquisição de dados, comunicação. Tá? A parte de fabricantes de máquinas, dentro de semicondutores, parte eletrônica, maquinários, onde a gente consegue estar inserindo algum equipamento interno na máquina ou colhendo dados dela. A parte de que a gente chama de iFactory, tá? Que seria bastante soluções voltadas para a indústria em si mesmo. Então, os mercados bem fortes que nós atuamos hoje no Brasil, a parte automotiva, alimentos e bebidas, farmacêuticos. Tá? Também acabamos atendendo também mineração, alguns outros mercados. E a parte de infraestrutura que nós definimos como a parte de energia, saneamento, meio ambiente, transporte, óleo e gás, isso está um pouco dentro desse cenário, que em alguns momentos, às vezes, exige alguma certificação mais particular, existe uma tratativa diferente, as aplicações, às vezes, são um pouco mais complexas e tem algumas adversidades do que eu encontrado realmente dentro do chão na indústria, tá? Então, isso é um pouco do nosso foco hoje dentro de industrial IoT. Na arquitetura nossa de soluções de industrial IoT, nós temos hoje a parte de aquisição de dados, tanto ela sendo o wireless quanto o cabeado, a parte de aquisição de dados a nível edge, então onde eu já consigo fazer a aquisição de dados, já ter um pré-processamento e conseguir estar enviando esse dado, seja para aplicação final, seja para um banco de dados, seja para a nuvem, de uma forma bem mais estruturada, mais simples, já tratada, tá? A parte nossa de infraestrutura de comunicação, tá? A parte cabeada também, a gente tem toda a estrutura para montar isso e também para montar infraestruturas wireless. Então, isso seria a nossa parte de base. Depois, a nossa parte de processamento, onde entra controle, processamento, visualização e armazenamento. Nós temos toda a parte de controle baseada em PC, tá? Temos nossa parte onde conseguimos fazer aquisição de dados com alta velocidade, conseguimos fazer armazenamento dos dados, altos processamentos. Depois nossa infraestrutura para visualização de dados, então nossas EHMs, nossos painéis de operação, monitores industriais. E depois é exatamente onde você armazenar os dados. Às vezes uma grande aplicação, que seja um server, que seja um servidor de GPU, que seja um storage, onde vou montar um grande Big Data. Então, seria essa parte dessa estrutura. E a nossa camada de cima seriam os softwares bem focados para a área industrial, que dão uma melhor estruturada em toda essa parte de aquisição, visualização, comunicação, para conseguir realmente entregar uma solução mais bem formada, estruturada. Então, todos esses softwares aqui, eles acabam sendo softwares realmente focados para a indústria. Então, realmente para facilitar, já com foco em comunicações industriais, com foco em integrações fáceis com a nuvem ou com softwares de terceiros. Então, ele vem bem para estruturar isso. E um foco diferenciado nosso é a parte de nossa nuvem, né? Hoje a gente tem a nossa nuvem, temos até um marketplace, onde você consegue estar desenvolvendo soluções e colocando lá também para ser compartilhada com o mundo inteiro.
e temos nossa parte, nossa estrutura de coletar todos esses dados e ser processado, armazenado ou criando soluções em nossa nuvem, tá? Mas nada que impeça que toda a parte de estrutura de seus dados seja trabalhada em nuvens de terceiros também. Isso é só a parte da nossa infraestrutura. Legal? Antes de nós entrarmos realmente em LP1, né? Para entrar naquela pergunta, o que é LP1? Eu vou principalmente mostrar para vocês um passo atrás só. O que seria esse passo atrás? Quais são as nossas principais redes de comunicação? Existem alguns outros nomes de rede de comunicação, mas eu procurei trazer 3 aqui para vocês para realmente justificar o porquê de LP1, onde que o LP1 entra e porque ele foi criado, tá? Então, a primeira aqui seria a LAN, que acaba sendo LAN, né? Local Area Networking. Então, uma rede local. Um exemplo de uma rede local é a parte de uma rede empresarial, né? Ou seja, uma rede também doméstica dentro em casa, que são a conexão entre vários dispositivos entre si. Aonde tem aqui LAN e WLAN, a única diferença do W é que o W entra a parte de wireless. Então, ou seja, eu posso ter essa rede tanto cabeada quanto essa rede wireless. É a primeira camada. Depois eu tenho a MAN, que é a metropolitana, né? Que eu tenho uma densidade, vamos dizer assim, eu tenho cidades próximas, regiões metropolitanas próximas. Um exemplo seria uma matriz e uma filial. Então, a gente poderia ter considerando aqui, a matriz na cidade de São Paulo mesmo, a filial no interior de São Paulo, e isso, entre elas, está formando uma rede de comunicação, onde todos estejam na mesma rede para comunicar. É onde teria o exemplo, são várias LANs que acabam formando uma MAN. E a mesma coisa, o W aqui é porque isso pode ser também de forma wireless. E a WAN seriam as redes wide, tá? Que seriam o quê? Seriam redes de ampla área. Dentro dessas redes de ampla área, um exemplo bem significativo é a parte da internet, que ela acaba abrangendo grandes áreas geográficas, né? Nós fazemos toda a internet hoje, tem comunicação entre um continente, entre outro, entre um país, entre um estado, entre outro. Então, a WAN é a formação de várias MANs, várias redes metropolitanas interligadas. Então, um exemplo seria a internet. Ou por que eu quis passar essa parte? Porque a gente fala muito do LP1 e não entendemos talvez o final dele. O final dele traz muito aqui por a parte do WAN aqui, dessa abrangência em grandes áreas geográficas. Então, um dos objetivos do LP1 é ter essa abrangência em áreas mais amplas, essa área mais geográfica, onde eu consigo pegar em raios maiores de comunicação, tá? Então, principalmente, o que é LP1? Né? O LP1 vem de Low Power Wide Area Network, uma rede ampla de baixa potência. O que é isso? Nós estamos falando de uma rede onde eu pego grandes regiões, grandes áreas, e também tenho a minha potência de transmissão de dados é muito curta. Consequentemente, nisso, eu tenho algumas vantagens referente a isso. E alguns dos objetivos da rede LP1, né? Aqui eu trouxe principalmente os 10 principais objetivos da rede LP1. Por que realmente foi criada essa rede LP1, tá? Dentro disso foi o primeiro objetivo, conectar milhões de coisas com menor valor agregado. Então essa rede veio para realmente viabilizar um pouco da parte de Smart City, né, quando a gente está falando em grandes volumes, ser a principal rede wireless para industrial IoT. Então realmente consolidar, poxa, a parte wireless, que rede que vai ser realmente para wireless, para o chão de fábrica, para ambientes mais complexos? A parte de LP1. Viabilizar aplicações críticas. Então, vocês vão ver que em alguns momentos, que eu vou estar explicando aqui, a LP1 faz muito necessário para algumas aplicações que antes a gente deixava ela isolada, não tinha como eu realmente dar uma comunicação, uma estabilidade para ela. Então, o LP1 veio para isso também. Mudar principalmente a visibilidade das redes wireless, principalmente para a parte de interferência. Então, era muito... Nós sabemos que tem vou colocar o Wi-Fi, que é um que a gente tem muito consolidado, um Zigbee, um Bluetooth, mas eu tenho uma interferência, a distância é pouca. Então, ela veio para mudar essa visão. Tem uma maior cobertura dentro, acaba tendo uma interferência muito baixa, um custo reduzido para a sua solução, menor consumo de bateria,
ampliar o leque de soluções IoT. Então, como eu mencionei, em alguns momentos nós tínhamos algumas soluções que deixávamos desconectadas, hoje nós conseguimos trazer isso e tornar ela conectada. Com o quê? Às vezes com um dispositivo IoT. Tá? Então, isso também é uma grande vertente do LPWAN. E principalmente a parte de segurança na transmissão dos dados. A parte a gente sempre teve a insegurança já, como transmitir os dados, quando nós estamos falando às vezes de Wi-Fi, a gente também temos a insegurança de como que esses dados vão ser transmitidos, qual que é a segurança por detrás, e o LPWAN, principalmente por se tratar de tecnologias usuárias, também vem trazendo essa parte de segurança. Então, em cada tecnologia que a gente vai discutir, tem alguns fatores de segurança particulares, tá? Quais são as principais tecnologias LPWAN? Porque o LPWAN é a rede de comunicação, certo? Eu apresentei as redes de comunicações lá, a base para vocês, LAN, MAN e WAN. E o LPWAN é uma rede dentro de grandes proporções geográficas de baixa potência. Então, para trabalhar nessas redes LPWAN, quais são as principais tecnologias? Então, eu trouxe aqui para vocês, das principais tecnologias, Sigfox, LoRa, Sub1G, NB-IoT e LTM, que também é conhecido como CAT-M. E principalmente delas, algumas características mais comuns entre elas aqui, que tange a parte de espectro, largura de banda, taxa de dados e vida útil da bateria. Tá? Vida útil da bateria é uma coisa que a gente vai discutir bastante aqui, eu vou mostrar para vocês. O termo que referência à vida útil de bateria e carga de bateria, que tem uma variação muito grande. E hoje o termo está sendo utilizado, às vezes podemos dizer de forma errada, ou depende da forma de interpretação. Tá? Então a gente vai mencionar isso, às vezes, até por cada tecnologia aqui. Dentro do espectro, a gente menciona aqui Sigfox, LoRa e Sub1G estão no espectro não licenciado. Eu vou explicar para vocês o que é. E NB-IoT e LTM, né, que seria o CAT-M, estão em espectro licenciado. Na largura de banda, vocês podem ver que aqui eu vou mudando. Então, cada uma das tecnologias aqui está gradual, né? Sigfox eu tenho 100 Hz, depois LoRa eu tenho mais 500 Hz, depois subiu o G 4K Hz e por aí vai. Eu vou aumentando isso, então eu consigo ter uma largura de banda maior para cada uma dessas tecnologias que eu estou pondo aqui. Consequentemente, eu também tenho uma taxa de dados maior em cada uma delas aqui. Eu consigo transmitir mais dados com cada uma dessas tecnologias de forma gradual do que eu estou colocando aqui para vocês. E na questão de vida útil da bateria, né? Não necessariamente, quando a gente está falando de vida útil da bateria, é algo meio... talvez não seja o termo correto, e é o que vocês vão encontrar em vários materiais, tá? Por quê? Porque o vida útil da bateria, normalmente são baterias utilizando baterias de lítio, tá? E essa vida útil da bateria, ela, dependendo do fabricante, ela pode ter uma vida útil realmente de 10 até 20 anos. O que realmente varia é a carga, tá? O tempo de carga que ela tem, o quanto você consegue utilizar essa bateria. Por que eu estou falando isso? Porque tem soluções que vocês vão ver algumas da Advantech aqui, que tem a parte de carregamento de energia. Então, realmente isso não se enquadra, tá? Então, assim, todas elas aqui são tecnologias que prometem mais de 5 anos. Dentro de espectro licenciado e não licenciado, o que tem disso? É que a parte de espectro licenciado são espectros que tende a garantir sua prestação de serviço, tá? Porque elas são definidas pela 3GPP, tá? A parte de telecom. Espectro não licenciado são frequências que elas não têm algo quem rege essas frequências. Diferentemente a gente fazer certificação Anatel, que é a parte do Brasil, para realmente falar que aquele equipamento está ok para trabalhar em tais frequências. Mas não tem nenhuma organização, ninguém, um órgão responsável por se o sinal está bom, se está tendo problema, se tem alguma interferência, não tem nada que rege isso. Então, são os espectros chamados de não licenciados. Tá? Mas isso é comum, isso no mundo inteiro é definido isso. Não licenciados são para essas tecnologias que eu mencionei para vocês, e licenciados são as demais. Nós vamos focar aqui um pouco nessas 4 tecnologias aqui, tá? Até por conta da vertente da Advantech, ela procurou criar soluções com essas tecnologias, principalmente por conta da Sigfox ser um pouco mais inferior nessas características que eu levantei aqui. Então, a gente procurou não criar muitas soluções dentro disso, tá? Aqui seria um mapa de comunicação áreas, onde que menciona a parte, quanto de taxa de dados eu consigo, pela questão de cobertura, a relação disso, de algumas tecnologias que vocês já são familiarizados, e principalmente onde se encaixa o grupo de LPWAN, tá? As tecnologias que nós vamos discutir aqui um pouco. Na primeira que nós vamos entrar é o que é LoRa, tá?
LoRa, o primeiro ponto que vocês já ouviram um pouco falar de LoRa e LoRaWAN. Então, no próximo slide eu vou explicar um pouco a diferença de um para outro, tá? A parte LoRa. LoRa é a tecnologia sem fio LPWAN. Então, realmente é a tecnologia empregada em si. Tá? Ela foi desenvolvida pela empresa chamada Ciclio e adquirida pela Centec, que é a fundadora da LoRa Alliance. Então, quem já conhece um pouco de LoRa, provavelmente já acessou a parte de LoRa Alliance, vê que é a organização um pouco que rege como funciona, como vai todo o funcionamento do LoRa mesmo, e também um pouco que eu vou falar da parte do LoRaWAN. É toda essa line, esse grupo que gerencia isso. Então, são várias empresas participantes que vão, normalmente, colaborando para que esse cenário aumente, tenha novos ganhos, a tecnologia possa ir melhorando conforme o passar do tempo, tá? E o que ela traz de foco com ela? Longa distância de operação, baixo consumo de energia, alta segurança e baixo custo. Dentro de longa distância é importante falar, a tecnologia pode variar de 2 a 15 quilômetros. De 2 a 5 nós estamos falando em áreas urbanas, que fosse igual aqui em São Paulo, tá, na metrópole. Em áreas suburbanas isso pode atingir de 10 a 15 quilômetros, seriam áreas mais limpas, sem muita interferência. Na parte de consumo de energia, todas essas tecnologias LPWAN elas foram projetadas para ter um consumo muito baixo de energia, tá? E, consequentemente, prolongar o tempo de carga da bateria. A parte de segurança, a LoRa em específico usa a parte de criptografia AES 128, onde criptografa tanto os dados que estão saindo, quanto na hora que eles vão chegar lá. Ou seja, se isso foi interrompido no meio do caminho, esses dados, você não consegue saber exatamente em que se trata daqueles dados. E também, se o dado for enviado no sentido oposto, também trabalha com essa parte de criptografia. Na redução de custo, é trabalhado em 3 vertentes dentro da parte de LoRa. Você teria menos investimento em infraestrutura, menos despesas operacionais e também menos despesas com usabilidade. Tá? Então, você já é um equipamento, principalmente por essa bateria, você faz a instalação, você coloca ele, tende, pelo tempo de bateria, ele ficar mais remoto, aquisitando dados, você não ter gastos muito com as despesas operacionais, do ponto de ficar indo um operador verificando se ele está totalmente ok, se precisa calibrar, se precisa trocar bateria. E a usabilidade é a facilidade de configuração e colocar ele realmente para funcionar. Tá? Isso são um pouco as vertentes da tecnologia LoRa. O que nós entramos aqui para falar de LoRa e LoRaWAN. Tá? A parte de LoRa e LoRaWAN é um ponto relevante a se falar. LoRa e LoRaWAN são coisas diferentes, tá? Por mais que em alguns momentos vão estar trabalhando em conjunto. Uma com a outra, só trabalhando independente, não é compatível, tá? Por quê? Porque a parte de LoRa mesmo é a parte física, tá? Então é o quê? É onde entra a parte de modulação, tá? É a tecnologia de rádio. É onde realmente fala qual é o chipzinho, quais são os padrões daquele chip, qual que é a maneira que vai modular o sinal LoRa mesmo, tá? Camada física. Então aqui eu mostro para vocês algumas bandas regionais e o Brasil entraria na parte de 915, tá bom? Depois dessa parte, entra a parte da camada que a gente pode chamar como camada lógica, que seria a parte do protocolo. Então, o LoRaWAN é o protocolo de comunicação. Como exemplo, tá? Quando a gente... Aqui vamos entrar um pouco na parte de LoRa e a parte de LoRaWAN, tá? Então, vou explicar um pouco a diferença entre um e o outro. Isso é um pouco confuso para várias pessoas, então, às vezes, as pessoas estão mencionando um pouco de LoRa, um pouco de LoRaWAN, vem alguns produtos no mercado e não conseguem identificar qual é a principal diferença, tá? A gente vendo só o LoRa e o LoRaWAN, pensando entre eles, eles não são compatíveis, porque são coisas distintas, tá? Por mais que um pode estar utilizando a infraestrutura do outro. Então, a gente vai mencionar um pouquinho mais aqui. Depois também, se houver qualquer dúvida, vocês podem estar retirando alguma coisa mais profunda referente a esse tema. A parte de LoRa é o que a gente chama de camada física, tá? É o que a gente está falando da parte do módulozinho mesmo, o RF mesmo. Toda a parte de tecnologia do chip. Então, essa parte do LoRa é toda a parte onde faz a modulação dos sinais. Ou seja, é onde a gente tem todas essas bandas regionais aqui. Então, cada país utiliza uma banda regional, no Brasil, no caso, 915, tá? E aí, cada um dessa maneira consegue fazer com que esses dados sejam transmitidos em toda maneira de estrutura que o LoRa foi criado, a parte LoRa. É possível fechar uma comunicação só em LoRa? É possível. É o que a gente chama de LoRa privado, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Então, eu consigo trabalhar nisso.
Depois, aonde entra a parte LoRaWAN? LoRaWAN é a parte lógica, é o protocolo, tá? Então, a parte do LoRaWAN, um exemplo que seria, vamos pensar assim, pegando um Wi-Fi. Wi-Fi hoje já é comum o pessoal utilizar e principalmente é comum, às vezes, em algumas aplicações industriais, que quem conhece, tem o protocolo MQTT. Então, eu estou utilizando o meio físico de Wi-Fi e às vezes eu estou transmitindo o meu dado em MQTT, tá? É a parte do protocolo em si. Pessoal, como eu não mencionei nada, porque eu vi que deu problema aqui, ó. Essa parte é a camada lógica, tá bom? Então, a parte do protocolo, a parte física e a parte lógica. Então, o que ocorre? A parte de LoRaWAN, ela utiliza a modulação do LoRa. Então, eu tenho o chipzinho LoRa e depois eu tenho a parte do protocolo. E depois, por último, que eu vou ter minha aplicação. Então, eu tenho toda a minha camada, que seria o chip que rege todo o padrão de LoRa. E depois eu tenho, se eu quero transmitir ele num padrão, eu trabalho ele com LoRaWAN. O que acaba sendo esse padrão? Qualquer dispositivo do mercado que seja LoRaWAN, eu consigo estar comunicando com ele, porque ele rege um padrão, ele tem uma mesma metodologia. Diferentemente da parte LoRa, pode ser que ele tenha alguma particularidade e eu não consiga fechar uma comunicação de um LoRa com o outro, porque alguém possa criar alguma esquemática diferente. Tá? Então, por isso que eu posso criar minhas redes independentes LoRa, que seria o privado, e minha rede pública, trabalhando em LoRaWAN, seria por conta do protocolo. Tá? Aqui, né, onde menciona um pouco de classe, são só quais são a camada, qual que é a estrutura do protocolo. Então, ele tem 3 classes. E para montar realmente o protocolo, você unindo a classe A com a B ou a classe A com a C já é o suficiente. A classe A é tudo que envolve a parte do protocolo de economia de bateria, que faz a organização de bateria. E a classe B e a classe C é a parte de distância que você consegue trabalhar. Logicamente tem a parte de latência. A Advantech trabalha com a A e com a C, porque a C ela não tem latência no sinal. Já a B ela tem uma certa latência, então eu posso ter alguma interferência, alguma queda no meu sinal, tá bom? Isso é só uma das principais diferenças. Diferença entre LoRaWAN e LoRa privado. Aqui seria a parte de arquitetura de LoRaWAN. O que eu preciso ter para fazer a parte de LoRaWAN? Preciso ter um dispositivo, um device LoRaWAN, com um gateway LoRaWAN e está enviando esses dados para o servidor. Tá? Desse servidor, eu consigo estar enviando para a minha aplicação. E aí, minha aplicação no final é o que eu consigo ter todos os meus dados, conseguir fazer toda a minha infraestrutura e conseguir, com assim, realmente utilizar todos os dados que eu coletei lá na ponta, tá? Essa forma de comunicação aqui, ela é via mão dupla, ou seja, esse dado pode ir tanto do device para o gateway quanto do gateway para o device, tá? Então, isso acaba sendo transparente. A parte de LoRa, só o LoRa, é um device que tem a compatibilidade só com o LoRa e, consequentemente, tem a compatibilidade também com a parte do gateway, sendo só um gateway LoRa. A informação para onde que ela vai, ela pode ser só para visualização, ela não necessariamente pode ser para visualização. Isso varia um pouco, porque dependendo do gateway que tiver aqui, ele já pode processar os dados e visualizar aqui mesmo. Então ele tem um pouco de diferença, tá? Aqui realmente eu preciso dessa estrutura, onde do meu dado, depois de estar no gateway, ele vai para um servidor, que pode ser nuvem ou pode ser físico. Isso é um pouco de diferença. O foco maior, mais utilizado, acaba sendo a parte do LoRaWAN. Dentro de LoRaWAN, o que a Advantech tem de produto? Tá? Nós temos a parte do WISE 2410, que é um sensor de vibração com temperatura e tem a parte de tecnologia LoRa. Tá? É um sensor triaxial, então ele lê os dados em eixo X, Y e Z. Tá? Ele é compatível com a parte de ISO 9000, com a parte de ISO 9010 1816, que é uma ISO que faz toda a parte de infraestrutura que tange a parte de vibração. Suporta a parte de tecnologia LoRa e LoRaWAN. Uma das outras características é a parte de frequência de operação de 10 a 1 kHz. Faixa de medição aí também varia, ele tem uma faixa ampla de medição. Níveis de ajustes de alarme eu consigo estar trabalhando, tanto alarmes de vibração quanto alarme de temperatura, tá? Ele já tem uma parte de processamento embutido, onde eu já saio alguns valores diretamente para o gateway. Em algumas documentações, independente do produto, é muito mencionada a parte de incisiva de falar tempo, vida útil da bateria, 10 anos, 5 anos, 15 anos. Isso é bem relativo, tá? Como eu mencionei para vocês, o tempo de vida útil da bateria ele pode variar
de 10 a 20 anos ou 5 anos, dependendo muito do fabricante, por conta da bateria em si. A parte de durabilidade da carga muito depende da forma que você vai estar utilizando o dispositivo com essas tecnologias. Então, um exemplo, principalmente nesse sensor de vibração e temperatura, que trabalha com a parte de protocolo LoRaWAN, tá? Se eu fazer um intervalo de requisição, a cada 1 hora eu requisitar os dados dele, essa bateria minha vai durar 2 anos, tá? Então, uma relação. Ou seja, pode estar na documentação que ela pode durar até mais de 5 anos? Pode, mas aí a carga, se ela não for uma bateria recarregável, depois que a carga for consumida, não tem mais o que utilizar dessa bateria. Então, é um ponto que é preciso analisar. O tempo de carga é diferente de vida útil. Então, a carga realmente, que é o que nos interessa, pouco interessa às vezes a questão de vida útil, porque essas baterias têm uma vida útil significativa, é a forma que você vai configurar cada módulo. Então, quanto mais requisições você faz, mais você vai consumir bateria, consequentemente, menos tempo ela vai durar. Tá? Então, esse é um ponto a se trabalhar. E dispositivos que têm a possibilidade de carregar a bateria, e aí isso acaba se tornando uma vantagem. Aí realmente você vai olhar para a vida útil dessa bateria, porque, ou seja, se ela tem uma vida útil de 10 anos, consequentemente, ela com 10 anos, ela vai apresentar uma falha, e aí você teria que trocar a bateria em si. Tá? Então, nesse equipamento até da Advantech, no WISE 4610, ele tem a possibilidade de ser carregado, ou seja, a bateria dele é recarregável. Eu tenho essa forma, a forma de carregar essa bateria pode ser ou via USB, ou até mesmo via um painel solar. Então, são um pouco de diferenças, tá? Esse módulo de aquisição de dados é um módulo bem similar aos módulos que a gente já tem da parte de Wi-Fi, tá? O designer muda um pouquinho. Então, alguns recursos do Wi-Fi, para quem já conhece da Advantech, ele acaba trazendo os mesmos. A parte de variação vai para a parte, poxa, ele tem mais penetração, uma ampla cobertura maior, tem uma flexibilidade de instalações diferentes. A parte já dessa linha de produtos, a combinação é bem variada dos I/Os, porque é modular essa parte de baixo. Eu posso ter a parte de GPS dele, para algumas aplicações isso acaba sendo bastante importante. Conector M12 para deixar ele com uma proteção maior à prova d'água, então ele está em ambientes externos. Bateria recarregável, como eu falei, eu posso alimentar ele direto por painel solar ou por bateria, tá? A antena que já vem nele é para trabalhar a parte de 5 km, mas o conector é SMA, então você pode estar trocando essa antena, tá? A parte do LoRaWAN, como eu mencionei para vocês, já falei, a classe A e classe C, ou seja, então é para ele ter zero latência, tá? Não é para ter perda de sinal e principalmente ter um tempo maior de carga da bateria, ou seja, consumir menos de bateria. É importante que na parte de LoRa, o que ocorre, tá? Principalmente dessa parte da classe C, é com que a frequência de operação que ele tem alguns canais que ele seta. E se ele encontra inconsistências, ele acaba pulando de um canal para o outro, tá? Então, isso é um ponto bem relevante que aí faz com que tenha confiança de você não perder os dados. Se tem utilizando RS, porta serial, eu tenho a parte de trabalhar com Modbus RTU, e depois que eu estou com o dado no meu gateway, né, eu tenho a flexibilidade de estar aquisitando todos esses dados e mandando para um server privado ou nuvem pública ou o que seja. Tá? Então, essa é a parte do módulo de aquisição de dados. O outro dispositivo ainda dentro de LoRaWAN da Advantech é a parte do gateway. Então, nós temos um gateway que chama WISE 6610. O que traz de recursos esse gateway? Ele tem a parte de TVPN Server ou Client, faixa de operação bem ampla, principalmente porque esse cara pode estar numa torre, né? A gente pode colocar ele num lugar mais alto, num lugar que baixa temperatura ou com altas temperaturas, por conta que ele que vai estar realmente, vamos dizer, formando a rede lá, dando essa rede de 2 a 15 quilômetros, dependendo da área. É ele que vai estar criando, vamos pensar, toda essa parte de infraestrutura, e os módulos vão estar conectados neles. Esse gateway nosso, ele tem a possibilidade de trabalhar com 100 nós ou com 500 nós, né? Pode ser de 1 a 100 ou de 1 a 500. Então, são dois gateways diferentes aí, cada um com o seu poder de processamento para processar mais ou menos devices, tá? Conector SMA padrão, então, como mencionei, se você colocar ele num ponto mais alto para ter uma cobertura maior, necessariamente você não precisa colocar ele inteiro, você pode colocar só a antena e deixar, consequentemente, ele numa parte mais baixa, porque o conector padrão você conseguiria isso facilmente no mercado. Ele tem uma plataforma de fácil customização, tem embarcado no Node-RED, então eu consigo ter alguns módulos facilitadores internos para fazer comunicação em MQTT,
fazer a interligação diretamente com nuvens, com alguns bancos de dados, depois todos os dados estão aqui. Lembrando que aquela arquitetura do LP1, eu faço aquisição pelos nós, mando para o gateway, e do gateway ele vai destinar para algum local, para depois eu ter a minha aplicação final. Isso aqui não é processado daqui. Então, não é aqui que eu vou tirar meus dados e daqui eu já vou visualizar. Eu vou plugar um cabo e vou visualizar minhas informações. Não é o foco da solução, tá? Entradas e saídas digitais bem pontuais, que é para caso você precise tomar alguma ação local, ou seja, chegou algum dado crítico, precisa acionar uma saída para um PLC, ou precisa acionar algum alarme, você utilizaria do próprio gateway, tá? Porque ele que recebe informações de todo mundo. Ele tem a parte de algum direcionamento de pacote, a parte de mandar para um server network, tem a parte de um backup também. Ele já possui algumas das questões de frequências, né? A frequência também trabalhada aqui, que tem a amplitude de trabalhar, é de 902 a 928, que é um pouco do Brasil, sendo que tem um gapzinho aí dessa frequência correta, compatível com o Brasil, com as normas brasileiras, tá? Então, isso aí tem um pouco de variação. E aí, dentro disso, um exemplozinho de aplicações que a gente já trabalhou, então, principalmente com sensor de vibração, seria na parte de monitoramento de bombas, principalmente para reduzir o risco de desligamento e impacto na produção, tá? E principalmente por conta, sem esses sensores nas bombas, era ferido com uma caneta, né? Aquela caneta de medição de vibração. Então, teria que um operador, mês a mês, ir lá fazer essa aferição. E com os sensores, isso é feito de forma automática, periódica, tá? E remota. E se tiver algum problema ainda, ele vai enviar o alarme. Ou seja, da forma que você configurar ele, olha, para me mandar o dado uma vez por semana, uma vez por dia, ele vai estar enviando. E caso os alarmes que você setou isso venha apresentar alguma falha, ele também vai estar te mandando essas informações, tá? Então aqui eram 10 bombas, ou seja, 10 sensores, mandando para o gateway e o gateway enviando para um software SCADA, que era a solução neste caso aqui, tá? Isso é a parte de LoRa. O que a gente tem na parte de NB-IoT, que é uma outra das tecnologias que a gente mencionou lá. O que é o NB-IoT? A parte de NB significa Narrowband Internet of Things, ou seja, uma banda estreita para a internet das coisas. É uma tecnologia LPWAN também, só que padronizada pela 3GPP, que é uma organização mundial que faz toda a padronização de sistemas de telecomunicações, tá? Então, é o que estava lá, principalmente por isso que era espectro licenciado. O que tem a parte também que o NB-IoT vem trabalhar? Também longa distância, consumo de energia, alta segurança e baixo custo. Em longa distância pode variar de 10 a 100 km, eu vou explicar para vocês aonde seria essa parte de 100 km, tá? Mas isso, a distância no NB-IoT pode variar por conta do canal, da área urbana ser urbana ou suburbana e principalmente da radiobase, tá? Então isso pode ter uma variação bem significativa para ele poder estar trabalhando nesses ranges. Também foi uma tecnologia projetada para baixo consumo. A parte de segurança, ele tem a parte toda de criptografia, já voltada por conta da telecomunicação, então entre o dispositivo e a radiobase, tá? E uma proteção de dados DLTS, quando eu estou utilizando o protocolo CoAP. Não sei se você já conhece, mas a parte de DLTS, no envio de dados aqui usando CoAP, é algo similar, não sei se também conhecem, a parte de blockchain. Ou seja, ele está enviando esses dados para vários pequenos servidores, ou seja, seria na ponta aqui radiobases diferentes, na parte de telecom. E se esse dado seja coletado, né, seja interrompido, você não consegue visualizar, ter informação que dado que é esse, da onde que ele veio e para onde que ele estava indo. Então é uma forma também de você, da parte de segurança do MQTT. Na questão de custo, essa tecnologia ela promete ser mais acessível do que GPRS, 3G, LTE, tá? Então entende que como a parte do NB-IoT, você tem que pagar a parte de um FII mensal, ou seja, é um chip e você vai pagar para a infraestrutura de telecom. Então ela tende a ser mais em conta do que as demais. No LoRa, que eu mencionei anteriormente, o que acaba tendo? Quando você monta a sua infraestrutura com o gateway e os seus nós, você não paga um FII mensal. Mas existe até no Brasil empresas que oferecem cobertura de LoRa, né? De LoRaWAN. Por exemplo, tem empresa que fornece muito, bem estruturado no Brasil, acaba sendo a American Tower. Então, se você não quer comprar o gateway da Advantech, só quer comprar os nós e colocar nessa rede, possivelmente o que vai acontecer é que você vai pagar um FII mensal para eles para você estar utilizando a infraestrutura deles. E eles vão disponibilizar o dado para vocês. Se quiser utilizar um outro gateway, por conta do protocolo, ser padrão, você também consegue utilizar. Tá? Então, isso é um pouco da parte de consumo. O que entra com a parte de comparação do NB-IoT e do LTM? Porque eu não vou mencionar muito a parte do LTM. Ele tem pequenas diferenças só para o NB-IoT e os devices da Advantech ele já é compatível com o NB-IoT e CAT-M. Tá? Então, por isso que eu vou mostrar as diferenças. A diferença entre um e o outro é a parte de eu consigo ter uma maior cobertura com NB-IoT do que com CAT-M. Eu tenho um ganho, uma latência muito maior também com NB-IoT do que com CAT-M. E por conta disso,
Também vai depender da onde eu vou estar enviando, para qual solução eu estou aplicando cada um. Por quê? Porque um tem uma performance maior que a outra, ou seja, um consegue transmitir mais dados, tá, do que o outro, muitos mais dados. A parte do LTM seria um foco já para mobilidade, onde a NB-IoT ainda está com foco bem com viés para a parte de infraestrutura, saneamento, óleo e gás, tá? Energia, muito focado para isso, para áreas distribuídas, sites distribuídos. A gente vou mencionar um pouco para vocês. Então, isso é um pouco da diferença entre os dois. O que eu tenho de informação para passar para vocês? O NB-IoT já está bem disseminado no Brasil, principalmente pela empresa, pela TIM, tá? Já o LTM, ele tem pouquíssimas iniciativas. Por quê? Porque ele precisa de mais investimento para ter a mesma cobertura do que o NB-IoT. E ainda no Brasil não está se justificando muito ele. Então, como o módulo da Advantech é para trabalhar nos dois, ainda o maior foco nosso é trabalhar com a parte de NB-IoT, porque não tem uma infraestrutura sólida de CAT-M, tá? Uma comparação aqui importante entre NB-IoT, a distância de trabalho, é a questão da banda que ele está trabalhando com a distância de operação. Essas são as bandas que nós temos informações que vão ser trabalhadas no Brasil, então por isso que eu mencionei elas. Cada uma dessas daqui representa um canal de operação que ele pode estar atuando, e cada uma que você atuar, ela tem uma diferença de qual é esse raio de atuação. Então, a de 2.600, 10 km, consequentemente a próxima 11,8 km, 13 km, e quando eu estou trabalhando no 700 MHz, 35 km. Aonde eu tenho rede de 700 MHz? Provavelmente em lugares que não tem mais rede analógica, TV analógica, só TV digital. Então, ela tem a possibilidade de ter um canal de 700 MHz. Por quê? Porque o NB-IoT, ele trafega em cima da rede LTE. Então, aonde tem rede 4G, caso a operadora queira habilitar o NB-IoT, ela consegue, porque o NB-IoT trabalha na mesma rede, tá? Tem uma criptografia diferente, uma não interfere na outra, mas ele utiliza a infraestrutura do LTE. E o ponto onde eu falei para vocês, nossa, até 100 km, eu vou mostrar um case para vocês, onde em 2018 nós fizemos uma parceria com a TIM, com a Ericsson, e por conta de uma radiobase proprietária da Ericsson, ela tem a capacidade de fazer um raio em NB-IoT de 100 km. E a gente testou com o nosso produto isso, atingimos 105 km e realmente vimos que é possível. Então, existe também, como eu mencionei para vocês, a parte de distância de operação no NB-IoT pode variar de localidade onde ele está, então ser urbana ou suburbana, o canal, né, a banda que ele está de operação, pode variar a distância, e também a radiobase. Se é uma radiobase proprietária, como é o exemplo que eu dei para vocês da Ericsson, você consegue ter um raio bem maior de operação. Então, para áreas amplas, às vezes você com uma única infraestrutura, né, se você tem essa infraestrutura no estado ou na cidade que você está, você conseguiria já ter uma cobertura bem maior. O que eu preciso de requisitos para utilizar o NB-IoT? Porque vocês viram lá do LoRa, estava a parte de o nó, o gateway, tá? Se era o suficiente, depois esse dado eu ia enviar para qualquer uma da solução. O que eu preciso para utilizar o NB-IoT? Cobertura NB-IoT. Sem a cobertura eu não consigo estar utilizando ele. Um dispositivo que seja compatível, pelo menos com o CAT NB-IoT, que vocês vão ver que tem outras variações. E um SIM card habilitado. SIM card convencional, igual o nosso, se eu tirar do celular e colocar aqui, ele não vai funcionar. Mas são coisas diferentes. Você precisa ter habilitada a parte do NB-IoT. Se ele tiver a parte do NB-IoT habilitado, o dispositivo que seja compatível e um SIM card habilitado, eu consigo ter uma rede NB-IoT, tá bom? Quais são os produtos que a Advantech tem de NB-IoT? Fisicamente é similar ao que eu mostrei do WISE com tecnologia LoRa, tá? Ele também possui conector M12 para trabalhar em áreas. Eu consigo ter a possibilidade tanto conector M12 como terminal em bloco, tá? Eu consigo também alimentação por bateria ou alimentação direta. Eu tenho um micro USB para fazer a parte de configuração. Num outro modelo aqui eu também posso ter a possibilidade de GPS, tá? Carregamento também da bateria através de painel solar. Então, a parte característica do hardware é muito similar, porque quem desenvolve somos nós, a Advantech. O protocolo, a tecnologia tem as suas diferenças, tá? Dentro de NB-IoT, sempre vamos precisar enviar o dado para a infraestrutura de telecom. Não tem como enviar direto para um outro gateway, um outro server, ou enviar direto pela aplicação. Então, ele passa pela infraestrutura de telecom, e a infraestrutura de telecom pode estar enviando isso para um server, para um banco de dados ou para uma nuvem. Então, ele tem essa diferença. E aí, nessa camada que ele vai estar utilizando
utilizando outros protocolos, como vou estar mandando em MQTT, vou estar mandando em Modbus, vou estar mandando em outra coisa. A comunicação entre a radiobase, a infraestrutura, entre a radiobase, que seria a antena de telecom, e o dispositivo em NB, ele vai trabalhar na tecnologia NB-IoT. Então aí ele segue o padrão dele. E como também esses módulos são, a parte inferior é modulável, todos os I/Os, aqui são alguns exemplos de I/Os que a gente tem. E do caso que eu mencionei para vocês que a gente fez aqui no Brasil, com essa parceria a gente acabou batendo um recorde mundial em 2018, né? Que foi a distância de 105 quilômetros de uma radiobase com o dispositivo de tecnologia NB-IoT, e a gente utilizou o AIS 4471. Isso foi no estado de Goiás, aqui no Brasil. Então, a gente acabou trabalhando. A radiobase, ela ficava numa área que vocês podem estar utilizando, vendo relevo aqui, num ponto bem alto. Por esse trajeto todo, o dispositivo se manteve conectado e estável, até chegar na distância de 105 quilômetros. Tá conectado e funcionando, que é o que eu apresento um pouco na imagem aqui inferior. Então, como eu mencionei, também a distância pode variar um pouco por conta da radiobase, tá? Então, isso também é bem influenciável. Claramente que aí era um dos ambientes mais ideais possíveis, né? A radiobase ficava numa altura muito alta e você tinha uma área descampada muito grande. E aqui a gente entra na última tecnologia. Para mencionar um pouco, esse aqui é bem mais rápido, que a gente mencionou lá. A gente falou um pouco de LoRa e LoRaWAN, tá? Então, LoRa é a camada física, LoRaWAN é o protocolo. Falamos de NB-IoT e CAT-M, as pequenas diferenças que tem entre os dois, mas o módulo é compatível com os dois, o módulo é de Advantech, e a grande maioria, às vezes, do mercado também um pouco, tá? Essa variação. Onde a parte LoRa eu posso, mas não necessariamente eu pago um FII mensal, a não ser que eu queira utilizar uma infraestrutura que nem eu falei da Mercantal, senão eu posso montar minha própria infraestrutura. No NB-IoT, necessariamente eu pago um FII mensal para a operadora que eu estiver utilizando o SIM card. Só que ele tende, para quem já utiliza GPRS, 3G, 4G, tende a ser um valor mais viável para eu estar utilizando isso daí, principalmente porque é uma dos focos da tecnologia LPWAN ter um custo menor por ponto, né? Que é o que eu mencionei lá para vocês no começo. E o que é a parte de sub-1G, tá? Sub-1G também é conhecido como Wi-Fi High-Low. O que é? Tá? A IEEE, ela definiu, né, em 2017 um padrão para esse, vamos dizer assim, esse novo Wi-Fi, tá? Denominado, tá? E ele não tem um protocolo definido. Cada fabricante que queira criar seu produto, ele define o seu protocolo de comunicação. Então, principalmente a Advantech definiu deu o nome como LPWAN proprietário. Ou seja, nós temos nosso AP, que é como vocês estão acostumados, o Access Point normal, e também temos os nós. E ele é principalmente para aplicações onde o Wi-Fi não é viável. E eu queria utilizar muito a minha parte do Wi-Fi. E para fazer a parte de aquisição, então muito nas questões no chão de fábrica. E eu estaria utilizando a parte minha de, vamos dizer assim, esse novo Wi-Fi, essa tecnologia sub 1G. Tá? Então daí para frente vocês vão ver muito a gente mencionando, falando de LPWAN proprietário. O que ele também vem trazer? Longa distância, então ele pode chegar de 2 a 10 quilômetros, dependendo da área também. Consumo, também mesma coisa que eu já tinha mencionado, a questão de bateria, é o mesmo critério, depende das requisições que você vai fazer. E principalmente uma alta penetração, boa penetração em parte de concreto, e ele tem baixa interferência, uma coisa muito significativa utilizando a parte de esse LPWAN proprietário, tá? Então ele próximo de motores, painéis elétricos, maquinário pesado, ele não acaba sofrendo tanta interferência quanto o 2.4. Na verdade, ele é até o ideal exatamente para isso, por conta da frequência, ele consegue estar trabalhando junto desses produtos, tá? E a parte de baixo custo com segurança. Então, a instalação é facilitada porque eu consigo já configurar ele totalmente antes, plugar ele lá só por conta da bateria, então não tem que ligar com cabo, montar infraestrutura, não tem todos esses custos. E ele utiliza a parte de segurança, a parte de criptografia, baseada na parte do protocolo MQTT, tá? Então, a parte de infraestrutura dele, aqui um pouco mais de detalhe, seria: eu tenho meus nós, tá? Meus dispositivos que estão fazendo aquisição de dados, eu mando para um AP, assim como a gente utiliza a parte do Wi-Fi, e depois esses dados vão para a minha aplicação final, vão para a nuvem, para um servidor, independente disso. As principais vantagens acabam pegando aquilo. Eu consigo trabalhar num local que eu não vou ter interferência, principalmente eu não vou ter interferência de outras redes Wi-Fi, não vou ter interferência de motor, não vou ter interferência de ponte rolante, de N coisas, então ele tem um foco muito grande para o chão de fábrica para estar próximo de maquinários industriais, tá? Esse é o principal foco da parte do LPWAN proprietário aí, que é o que trabalha a parte de sub 1G, tá? Na questão de que hardware que a Advantech tem, também tem a parte de módulo de aquisição de dados, com todas aquelas variações que eu mencionei para vocês. Aqui, como o foco é
trabalho indoor, eu não tenho a parte de proteção com conector M12, porque o foco dele não é estar em áreas externas, assim como o LoRa assim como o NB-IoT Então ele tem um foco mais interno, realmente por conta da interferência, de estar em galpões ou em lugares que tem mais de 1, 2 andares e eu consigo ter uma melhor penetração do meu sinal para fazer aquisição de dados wireless. Então dentro dele eu tenho a parte de antena aqui também, que eu consigo estar trocando por conta do conector, a parte de bateria, consigo ter alimentação também através de fonte. A parte de embaixo também é modular, então também tenho variações de meus cartões de aquisição de dados entre entrada analógica, entrada digital, saída digital, RS485. A linha de produto, ele já tem um modelo também que ele já tem um módulo embutido, temperatura e umidade. Então eu consigo estar colocando ele em alguns lugares que eu preciso monitorar a temperatura e umidade daquela local, eu consigo nele. E a configuração também é através do USB, assim como os demais. Essa é a parte do LPWAN. Então a gente acaba tendo 3 vertentes. E aí eu vou entrar no nosso último slide aqui, que é principalmente aonde que eu aplico cada uma. Isso é uma pergunta chave. Por quê? Porque como elas são um pouco similares em alguns aspectos, principalmente no aspecto de construção da tecnologia, você pode sim, às vezes, aplicar numa área industrial também a parte do NB-IoT ou do LoRa, mas também pode aplicar o LPWAN. Mas, da mesma forma, você pode aplicar o LoRa no lugar que você aplicaria NB-IoT em áreas mais remotas e sucessivamente um assim com o outro. Então, por isso que eu vim trazer para vocês um pouco de diretriz, um pouco das principais informações de cada um, para que consiga facilitar qual seria o ideal para cada uma das tecnologias, principalmente para a gente definir aonde colocar cada uma. E com isso, quais são as 3 principais características de cada uma dessas tecnologias, dessas 3 principalmente que eu mencionei para vocês, que trabalham com a rede LPWAN, para a gente estar definindo aonde utilizar. Tá? Quando eu estou falando para justificar o LPWAN proprietário, quando eu estou falando de longas distâncias e áreas complexas, que é o que eu falei que tem muitas interferências, tá? Quando eu falo de longas distâncias, eu já estou pensando a mais do que o meu Wi-Fi ali, que só suportava 100 metros. Se eu coloco em uma área aberta aí, com uma antena direcionada, eu estou pensando em coisas mais aprofundadas do que isso, em questão de distância. E áreas complexas, que eu tenho interferências, ruídos, tenho muitas, a parte de alvenaria, muitas paredes, é o que justifica a parte de LPWAN, tá? Uma alta penetração e principalmente adaptar, como ele é a bateria, às vezes se formos pensar que eu adquirindo um módulo que tem a leitura de temperatura e umidade, às vezes eu posso colocar esse módulo em determinado local, depois eu posso colocar em outro. E realmente, será que ele vai conseguir aquisitar o dado da mesma forma? Isso é uma vantagem por conta da alta penetração e baixa interferência, alocando ele em lugares diferentes para trabalhar. Então, principalmente, a principal comparação do LPWAN proprietário, que é aquela que eu mencionei para vocês, que é como definido o novo Wi-Fi, é principalmente em comparação aos gaps que o Wi-Fi tem hoje. Então, quando o Wi-Fi você vê que não se encaixa, você estava tentando criar um projeto, um trabalho, uma aplicação para o Wi-Fi, o primeiro ponto a se pensar seria essa parte do LPWAN proprietário, seria trabalhar com sub 1G, tá? É uma escadinha. Depois eu vou aumentando a parte da minha requisição, da minha complexidade de projeto, eu vou migrando de tecnologia. Aí eu já penso a parte de LoRaWAN, tá? São aplicações industriais em grandes áreas. Então já tem uma área também mais ampla. E eu quero ter essa flexibilidade de mandar para a rede privada ou rede pública através do meu gateway. E eu preciso ter uma confiança na aquisição do meu dado e no envio desses meus dados, que é aquele ponto que eu falei para vocês do salto de frequência, né? E a conformação dos dados. Então a latência aqui é 0. Então de alguma forma, se ele achar que no canal que ele não está sendo viável, ele não está conseguindo enviar o dado, ele não está conseguindo terminar de enviar o pacote, ele vai dar um salto de frequência ali para estar enviando esses dados, tá? Essa é a parte de confiança. Em questão de hardware, para a parte de tecnologia, o hardware da Advantech foi projetado na parte de LPWAN já para estar em ambientes externos, então para estar tomando chuva, para ter toda essa parte de blindagem, então ele já tem essa parte desse foco, e principalmente aquelas vertentes que a gente mencionou, que é a parte de carregamento através de painel solar, e a parte de GPS. Então, quando é importante para mim eu tenho uma geolocalização onde está o meu device, já faz sentido eu estar utilizando a parte de LoRaWAN. Depois nós vamos entrar para a parte de NB-IoT e o LTM. Quando eu penso em utilizar eles? Principalmente quando eu estou falando de sites distribuídos e generalizados. O quê? Sites de plantas fotovoltaicas, tá? Quando eu estou falando de estações de tratamento, reservatórios,
tratamento. Quando eu estou falando de algumas soluções de óleo e gás também que são remotas. Então, eu já estou falando de lugares realmente distantes e que eu preciso que isso tudo seja comunicado de uma maneira única. Então, o que pode ser isso? Pode ser até em questão de estados diferentes, eu posso ter uma solução de saneamento no sul do país e uma no norte do país. E eu gostaria que tudo isso estivesse fazendo a aquisição estivesse indo para um único local, tendo essas informações. Com a NB-IoT é possível fazer isso, porque se eu tenho essa mesma infraestrutura com a mesma empresa de telecom em um estado e num outro estado, a minha plataforma, todos esses dados vão chegar num único local. E eu consigo ter essas informações de forma única. Mas não necessariamente só aí. Quando eu estou falando também na possibilidade de ter um raio de operação de 35 quilômetros, às vezes isso já abrange várias cidades. E, consequentemente, eu consigo, às vezes, onde eu tenho meus sites distribuídos, eu consigo fazer a aquisição deles utilizando uma única infraestrutura. Então, também viabiliza eu estar utilizando NB-IoT. Um outro ponto é pensando, onde tem uma infraestrutura, a nuvem de telecom está pronta para uso. Ou seja, é algo mais plug and play. Eu tenho um dispositivo com o chip, contratei o pacote, eu pluguei, configurei, já está funcionando. É algo muito rápido. E uma diferencial do NB-IoT, ele tende a trabalhar com uma penetração mais profunda. Então, existe até soluções que já foram trabalhadas com NB-IoT em questões subterrâneas, ou seja, estacionamento de prédio, tá? Em lugares de mineração, onde até um certo nível de profundidade é possível fazer a parte de aquisição de dados utilizando NB-IoT ou CAT-M. Então, é um pouco do que promete essas partes dessas tecnologias. E cada uma delas tem as características, como eu mencionei, na parte de segurança ou de envio de dados, quantidade de pacote, e isso vai dar uma diferença. Então, consequentemente, essas são das vertentes que justifica qual tecnologia eu utilizar, quando eu utilizar. Claramente, como eu disse, olha, eu posso também em sites distribuídos utilizar LoRaWAN? Pode. Assim como também em aplicações dentro da indústria pode estar utilizando NB-IoT. Isso varia um pouco, mas aqui é um pouco é uma ideia um pouco de direcionar um pouco melhor para vocês. Para nós, como a Advantech é transparente, como a gente mostrou, a gente tem módulos de tecnologia para qualquer uma dessas. A nosso principal objetivo é orientar e tentar fazer com que cada aplicação se torne algo único, né? E consiga atender 100% do esperado do cliente final. Ou seja, você consiga realmente estar utilizando a melhor tecnologia, o melhor dispositivo, com o melhor custo-benefício, trazendo o melhor resultado, consequentemente tendo os melhores ganhos. Então, esse é um dos objetivos da gente tentar orientar assim. Beleza, pessoal? Eu agradeço vocês.